Vamos então passar, né, a fala aqui para o Rafael Carneiro, por favor. Obrigado, Vânia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, conversar com vocês hoje um pouquinho sobre esse assunto. A comunicação assertiva e não violenta no ambiente de trabalho tem sido um objeto de reflexão e de estudo que a gente tem visto em vários lugares, né? A própria CNV, que é a comunicação não violenta, é uma técnica já conhecida há alguns anos para cá, vem se desenvolvendo e vem sendo cada vez mais disseminada, e ela é uma ferramenta muito prática para que a gente possa melhorar as nossas relações humanas, não só no ambiente de trabalho, mas esse é o foco que a gente vai dar aqui hoje. Então, quais os objetivos dessa apresentação? Tá? Entender os princípios básicos da CNV, da comunicação não violenta, aprender algumas técnicas práticas que a gente pode utilizar na comunicação, principalmente no ambiente de trabalho, desenvolver habilidades de escuta ativa, que está muito relacionado com a própria ideia da CNV e com o aspecto de se relacionar com o outro. Eu tenho que primeiro aprender a escutar, né? E reduzir conflitos e criar um ambiente mais colaborativo. Os conflitos, eles são próprios de qualquer ambiente, seja um ambiente de trabalho corporativo ou dentro das nossas próprias residências, relações familiares, mas de maneira geral, se a gente desenvolve algumas ferramentas de comunicação, a gente consegue criar um ambiente mais harmônico, em que os conflitos são convidados a serem resolvidos de maneira mais parcimônica, né? E até mesmo evitando que alguns conflitos escalem ou se tornem um problema antes de que seja necessário, né? O que é a comunicação não violenta? Foi criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg e na verdade, o que Marshall vai fazer, ele vai resgatar uma série de outros conceitos relacionados à comunicação, à psicologia, também conectados à filosofia antiga, que fala sobre as relações humanas. E isso vai nos permitir, né, a ouvir com mais empatia e expressar as nossas necessidades com clareza. Se a gente conseguir fazer essas duas coisas, a ideia é que eu resolva os conflitos de uma maneira pacífica. Sempre que eu estou falando de comunicação assertiva, né, para que ela seja assertiva, requer necessariamente, né, uma resolução de maneira pacífica. Esse é um dos princípios, inclusive, da mediação. Então, para que eu medie ou lide com qualquer conflito, e eu posso ser, de certa maneira, um mediador dos próprios conflitos, ou alguém que escala os próprios conflitos também, se eu não estou sabendo lidar bem com eles, de maneira geral, né, se eu consigo ser esse mediador, eu vou então conseguir resolver esses conflitos em qualquer ambiente que eu esteja, de uma maneira geral, uma conclusão mais eficaz e que vai, inclusive, melhorar a minha produtividade, vai melhorar o próprio ambiente de trabalho, torná-lo um local mais agradável. Afinal, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, a gente tornar esse ambiente mais agradável é uma necessidade nossa também de viver uma vida melhor. Então, especificamente, como que a gente pode enxergar a importância da CNV no ambiente de trabalho, né? Em primeiro lugar, que já mencionamos, reduzir os mal-entendidos e conflitos. De maneira geral, a gente consegue perceber nas nossas relações laborais que algumas pessoas têm tendências maiores ao conflito, certo? Normalmente a gente ouve falas tipo, fulano não leva desaforo para casa, né? E essa é uma frase já de quem tem uma tendência a ir para o conflito na menor dos mal entendidos. Isso é um problema,
Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que não querem lidar com conflito ou fogem do conflito a qualquer custo, isso também costuma gerar um conflito maior a longo prazo, né, no momento adiante. Então, o que a gente precisa entender é que a comunicação tem que acontecer, mas de uma maneira que gere menos ruídos. E esses ruídos, se não existirem, não vão gerar tantos conflitos ou conflitos de escala menor. Outro aspecto é criar um ambiente mais saudável e respeitoso, que é uma necessidade também humana, como eu estava dizendo, a gente passa muito tempo no nosso local de trabalho, então todo mundo quer viver num ambiente mais harmonioso, né, em que todo mundo se respeita, em que o tom de voz ali é adequado, não tem uma agressividade muitas vezes passiva ou intangível, que as pessoas vão convivendo no dia a dia e vão deixando isso passar. Então, é importante que a gente crie um ambiente em que todo mundo esteja disposto a se comunicar de uma maneira leve, né? E isso vai trazer algumas consequências, como, por exemplo, a melhora do trabalho em equipe e o aumento da produtividade. Bem, todo mundo quer aumentar a produtividade, porque, inclusive, isso significa o melhor resultado, inclusive financeiro, nas nossas vidas, né? E o trabalho em equipe, ele vai ser sempre um meio para esse fim, porque ninguém trabalha sozinho, né? A gente sempre trabalha produzindo algo para a sociedade, para o meio que a gente está inserido, para os nossos clientes, enfim. O trabalho, ele é necessariamente, por definição, né, algo com uma necessidade social. E, portanto, a gente, enquanto temos essa melhor capacidade de se relacionar com os outros e trabalhar em equipe, a gente vai conseguir aumentar a nossa produtividade. Isso também vai trazer outros aspectos, como o próprio fortalecimento das nossas relações profissionais, né? Tanto no sentido de que a gente vai ter oportunidade para desenvolver laços com as pessoas que estão ao nosso redor, como a gente passa muito tempo no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes os nossos amigos, né, os nossos relacionamentos também provêm do nosso ambiente de trabalho, então é importante que a gente tenha relacionamentos fortes, bem estabelecidos, e tudo isso vai convergir para que a gente tenha menos estresse. Porque o estresse, a ansiedade, a angústia, de maneira geral, ela provém de uma comunicação que não está sendo adequada, de um sentimento de não se sentir ouvido, ou de alguma maneira de a gente sentir que a gente não é eficaz naquilo que a gente faz, ou às vezes a gente sente que está derrapando, não sai do lugar, fica sempre dando círculos, andando em círculos em relação àquilo que a gente está buscando produzir na nossa vida. Então, isso tudo são fatores de estresse. E com a comunicação mais assertiva, a gente consegue melhorar, inclusive, esses aspectos internos relacionados à nossa angústia, né, e à nossa ansiedade e estresse. E aí a gente tem, então, alguns pilares, que são os 4 pilares da comunicação não violenta. Tá? E o primeiro é a empatia, o segundo, a autocompaixão, o terceiro, a autenticidade e o quarto, a própria estrutura da comunicação. E aí a gente vai ver um pouco desses 4 pilares da comunicação não violenta e como que a gente pode, de uma maneira simples, nenhum deles traz um conceito muito complexo, embora a aplicação desse conceito talvez não seja tão simples assim, porque requer prática, requer a gente não se esquecer disso, requer a gente, de alguma maneira, olhar para dentro de si mesmo, ser honesto com si mesmo, porque existe uma comunicação interna também que deve acontecer, né, um diálogo interior que deve acontecer para que a gente consiga dialogar com o outro também com uma veracidade, uma autenticidade necessária para lubrificar as relações. Então, primeiro ponto, né, que é da empatia. A empatia, normalmente, a gente define assim, se colocar no lugar do outro. Né? Porém,
embora esse seja um bom exercício, é um exercício válido de empatia, a gente tentar se colocar no lugar do outro, isso também é uma impossibilidade lógica. Porque o outro, ele tem outra realidade, ele tem outra história. E a gente tem a nossa própria. E a gente mal consegue compreender a nossa própria história, os nossos próprios sentimentos, às vezes o que está nos levando a se comportar de determinada maneira. Quem dirá o outro, então? Né? Como que eu vou conseguir, de fato, compreender toda a história do outro se eu nem a conheço? E todas as suas motivações. Então, se colocar no lugar do outro, embora seja um exercício interessante, não é o que define a empatia. E aí o que a gente, para tentar desenvolver mais essa percepção empática em relação ao outro, tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? E a primeira é: quais são as necessidades e sentimentos do outro? Vocês vão ver que na comunicação não violenta, o tempo todo a gente fala sobre essa ideia da necessidade, que é todo mundo tem uma série de necessidades, e elas diriam que são quase infinitas, ou quase infinitas formas de expressar necessidades, e a gente também tem aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente muitas vezes também não está claro. A gente usa algumas expressões da sabedoria popular, como por exemplo, fala assim: ah, coitado daquele sujeito, não sabe nem a hora que está com fome. E isso meio que acontece mesmo, né? Já perceberam que a gente pode estar indo fazer uma reunião ou estar lidando com alguma situação estressante do trabalho e de repente a gente percebe que aquele estresse também é porque está mais ou menos na hora do almoço, meu almoço já está atrasado, eu já estou irritado. Essas coisas mexem com a gente, né? Essas necessidades básicas e outras necessidades que são do campo psíquico. Então, pode ser que eu esteja estressado, não por uma situação de trabalho, que eu estou ali talvez descarregando em alguém, mas por uma situação que está acontecendo comigo em casa, com um estresse relacionado à família, ou a um relacionamento amoroso, enfim. E quando a gente coloca em perspectiva que o outro também tem essa necessidade e esses sentimentos, e que isso está acontecendo simultaneamente às minhas necessidades, meus sentimentos, eu consigo empatizar melhor. Uma vez me deram um exemplo que eu gostei muito, e eu gosto de repetir ele, que é sempre que eu vejo alguém me cortando no trânsito e dá aquela vontade assim de, né, de realmente soltar os palavrões para cima da pessoa, pensa assim: ah, coitado, deve estar com dor de barriga e quer chegar depressa em casa. Então, isso é uma brincadeira, mas é uma forma de você colocar em perspectiva, né, de que o outro pode estar vivendo e usar do bom humor para não cair num ciclo de raiva, né, interior, que seria muito pior. Então, essa pergunta central, né, de quais são as necessidades e sentimentos do outro, eu tenho que fazer isso tanto para o outro quanto para mim mesmo, constantemente. E aí entra outro aspecto, que é da empatia, que é se eu estou realmente escutando. De maneira geral, quando a gente está tendo um diálogo, a gente está mais na nossa mente do que a gente está no diálogo, ou do que a gente está na outra pessoa. Percebam isso. Quando a gente está conversando, muitas vezes a gente está ali esperando a nossa hora de falar, né? Pensando no que eu vou responder, quais argumentos eu vou falar. Ou seja, isso é um reflexo do nosso próprio egoísmo em querer colocar o nosso ponto de vista porque de alguma maneira a gente acha que ele é superior. Então é muito importante a gente aprender e ao ser empático, né, ao fazer esse exercício de empatia, a gente aprender a estar realmente escutando e não estar na nossa mente, calar um pouco a mente, de fato absorver aquilo em primeiro lugar, né, sem estar na nossa cabeça o tempo todo esperando o seu momento de falar. E aí a gente entra também nesse aspecto, né, de que a gente acha que está comunicando. Que essa é uma verdade incômoda, né? Porque normalmente a gente diz uma coisa, repete,
às vezes fala para alguém da equipe, né, já deu uma instrução várias vezes e acha que a comunicação ocorreu. A gente acha que a gente foi claro, a gente acha que passou o que tinha que passar dentro daquela comunicação, mas muitas vezes não foi assim. E aí a gente acha que a culpa é do outro porque não ouve, ou a gente acha que de alguma maneira aquela pessoa não se importa com o que a gente está dizendo, mas muitas vezes pode ser o simples fato de que eu acreditei que estava sendo claro, eu acreditei que estava fazendo a comunicação da maneira correta, mas ela não aconteceu por uma série de fatores que a gente também vai ver de como a comunicação pode ser falha. Bem, e aí existe o aspecto da comunicação, né, que é a escutativa. O que é a escutativa? Tem 3 aspectos fundamentais aí, que é, eu preciso escutar antes de tentar resolver o problema do outro. A gente, de maneira geral, mesmo quando está com boas intenções, a gente quer atropelar a vez do outro de falar e tentar resolver aquele problema. Especialmente se a gente acha que já viveu uma situação similar e sabe a resposta. A verdade é que cada problema é único, né? E mesmo que a gente tenha bastante experiência em resolver determinada situação, em primeiro lugar a gente deveria aprender a ouvir, até porque se é uma situação que não é nossa para ser resolvida, a gente não consegue ter a resolução para aquela situação, porque é o outro que vai ter que resolver da maneira dele. Tudo bem, a gente pode aconselhar, a gente pode arrumar algumas formas de tentar orientar, mas, em primeiro lugar, o que a gente deve oferecer é presença e atenção. Porque, no primeiro lugar, o que a pessoa está procurando é isso. Se ela tem uma necessidade de ser ouvida, então essa necessidade primeiro precisa ser atendida. E a gente oferece, então, somente a nossa presença e atenção. E aí eu vou, a partir disso, tentar compreender verdadeiramente o que o outro está dizendo. E o que ele está dizendo? O que ele está dizendo não necessariamente são as palavras dele que vão me dizer, mas toda a sua comunicação. A comunicação é uma coisa muito, muito completa. Então, não se trata apenas de o que você diz ou como você diz, né? Mas toda a sua comunicação corporal, né? Toda a sua entonação, como você está conseguindo se dirigir, com que velocidade você está falando, qual o aspecto naquele momento que você apresenta. Então, em determinado tipo de situação, as mesmas frases, o mesmo até comportamento vão significar coisas diferentes. E isso é sutil, requer uma certa intuição para perceber isso. E a gente só vai perceber se a gente estiver ali completamente presente e atento. Como é que a gente pratica, então, a escuta ativa? Tem uma técnica que é muito simples, tá? Que é uma técnica de praticar, não quer dizer que a gente precisa fazer isso toda vez, mas é uma forma de, nas primeiras vezes, pelo menos, tentar colocar isso em prática. Depois a gente pode fazer isso de alguma maneira mais mentalmente, né? Embora isso ajude especialmente se a pessoa tiver com mais angústia, assim, você vê que é uma pessoa que realmente está naquele momento assim muito carente, precisando mesmo ter esse sentimento de que está sendo ouvida. E aí, como que é? Basicamente, a gente vai escutar e resumir. Escutar e resumir, tá? Continuamente. Então, é como se a pessoa viesse e me dissesse, trouxesse uma queixa, por exemplo, em relação àquilo que ela está vivendo. Eu vou repetir aquela queixa dizendo, olha, eu entendi que você está se queixando por causa disso, disso e disso. E aí a pessoa vai, então, reafirmar aquilo, ou vai dizer que você não entendeu exatamente o que ela quis dizer, e aí quando ela dizer de novo, você vai repetir isso mais uma vez, até que a pessoa vai, entre aspas, se cansar de dizer aquilo, porque na verdade agora ela já se sente compreendida, escutada, né? Então é importante que a gente faça isso, especialmente com as pessoas que estão se sentindo carentes, que estão se sentindo
nesse momento, né, não ouvidas, que não estão acolhidas de alguma maneira. Vou dar alguns exemplos práticos aqui, né? Então, uma forma de continuar essa escuta ativa, repetindo, né? Eu posso dizer, por exemplo, pelo que entendi você, né? Aí, pelo que entendi, você está preocupado com o prazo do projeto porque faltam recursos na equipe. Ou pelo que entendi, você gostaria de ter sido consultado antes da mudança no cronograma. Esses são exemplos que a gente pode viver no dia a dia de trabalho, que está relacionado com o quê? A pessoa ali, às vezes, viveu uma determinada situação que ela acha que ela tem um prazo que é inadequado. Né? Ela recebeu um prazo para cumprir uma tarefa, às vezes no dia a dia dela ela tem que cumprir determinado exercício que ela não está conseguindo concluir porque ela diz que tem coisas demais para ela resolver. Então, de alguma maneira, no primeiro momento, antes de simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, mas você tem que dar conta, né? O trabalho é esse, e às vezes a gente é duro e direto assim, né? No primeiro momento a gente pode, estou entendendo que você acha que está além da sua capacidade de entrega, junto com todas as outras coisas que tem você para fazer. Ou, aqui é outro exemplo, né? Parece que isso é importante para você porque, importante para você porque representa uma oportunidade de mostrar suas habilidades de liderança, ou importante para você porque reflete diretamente no trabalho da equipe. O que isso significa? Às vezes a pessoa está se sentindo desvalorizada e ela traz alguma questão falando assim, eu gostaria de ter mais oportunidades envolvendo esses projetos novos, né? Ou eu gostaria de ter mais oportunidade nesse tipo de venda que gera uma comissão maior. Enfim, se a pessoa está pedindo uma oportunidade, também a primeira coisa que a gente tem que fazer é receber esse pedido, acolher esse pedido e querer devolver de maneira compreensiva, né, aquilo que a pessoa está trazendo. Se a gente vai conseguir atender ou não, isso é um outro aspecto, né? Isso vai não necessariamente estar só nas nossas mãos. Mas se eu consigo acolher isso de uma maneira assertiva na minha comunicação, pelo menos a pessoa vai entender que você está absorvendo aquilo e quer levar esse pedido adiante, que você não é uma barreira ali para esse pedido, e que a coisa vai ser avaliada, e inclusive você vai poder dar um feedback, depois a gente vai chegar nesse ponto, né, sobre por que aquilo pode ser atendido ou não, né, de uma maneira mais em que a pessoa vai acolher isso melhor, vai receber esse feedback melhor. Aqui também a gente tem exemplos relacionados, né? Estou ouvindo que você se sente sobrecarregado com as múltiplas demandas chegando ao mesmo tempo. Ou que você se sente frustrado porque sua sugestão não foi considerada na decisão final. Então, exemplos no mesmo sentido, né? De situações de trabalho em que a gente pode receber aquela frustração da pessoa ou receber uma queixa de sobreesforço, de sobrecarga e de alguma maneira conseguir direcionar isso para a pessoa a partir do momento que a gente recebe de uma maneira com mais leveza, com mais capacidade de empatia e de entrega. E aí o que a gente precisa evitar? A gente precisa evitar os bloqueios de empatia, tá? Alguns eu coloquei como destaque aqui, que são, por exemplo, dar conselhos imediatos. Então, se a pessoa está vindo ali, está relatando algo para você, e você imediatamente quer dizer assim, não, eu sei o que você tem que fazer, você tem que fazer é isso, e vai dar certo. Né? Ali eu terminei já o processo de empatia e de escuta. Porque, de alguma maneira, como que a pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir assim, fulano acha que sabe mais do que eu, e já resolveu o meu problema, sendo que, na verdade, ele nem compreendeu o que é. Outro tipo de situação infeliz que bloqueia a empatia e a comunicação de maneira geral
é o competir, né? Fala assim, ah, não, isso que está acontecendo com você, comigo já aconteceu muito pior. Quem não tem uma situação assim familiar, especialmente às vezes né, dos avós, alguém mais velho que fica competindo quem tem mais doença, né? Quem tem mais já passou por situações piores, enfim. E isso é muito ruim, porque na verdade também significa que eu não estou preocupado com o que o outro está me dizendo, eu estou olhando simplesmente para as minhas próprias experiências pessoais e usando delas para poder competir. A mesma coisa vale para um ato de consolo superficial, né? Aquela ideia, ah, não é culpa sua, deixa para lá, né? Ou começar a contar uma própria história sua, também é um sinal de egoísmo nosso, né? De querer, de alguma maneira, transformar aquele momento em um momento seu e não da pessoa que está te procurando para esse momento. A positividade forçada, né? Aquela ideia de, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E, ok, pode ter um momento em que a gente vai dizer isso, que a gente vai tentar trazer uma positividade para a pessoa, mas a gente tem que perceber que ela terminou de trazer tudo aquilo que ela precisava trazer e, de fato, ver se isso é uma maneira de acolher ou se muitas vezes a gente está dizendo isso pelo nosso próprio constrangimento, né? Às vezes a gente começa a falar para a pessoa que vai ficar tudo bem porque a gente está constrangido já com aquele assunto e não quer conversar mais. Né? A mesma coisa vale para mudar de assunto ou começar a fazer muitas perguntas, né? Parece que vira um interrogatório, a pessoa fica até acuada. E, por último, talvez o pior seja a gente tentar educar entre aspas aí, né? Porque é meio que quase que dá uma lição de moral na pessoa, né? E falar assim, tá vendo? Eu falei que isso ia acontecer, isso é uma boa lição para você. E a gente, mesmo quando a gente fez alguma coisa que a gente sabe que a gente está equivocado, que cometemos um erro, a última coisa que a gente quer ouvir é isso, né? Bem, e aí a gente entra em outro pilar. A gente entra em outro pilar, que é o da autocompaixão, tá? Que é como eu estou, quais são os meus sentimentos e quais são as minhas necessidades. É muito importante nesse sentido a gente entender que a gente não consegue oferecer aos demais aquilo que a gente não tem. Obrigado. Então, se a gente não consegue ter autocompaixão, a gente não vai ter compaixão com os outros também. E a autocompaixão ou a compaixão com os demais não significa passar por cima de tudo, tá? Mas significa eu entender que eu sou um ser humano falho e que o outro também é. E que está tudo bem. E que a gente precisa entender, na verdade, como conviver com essas falhas e nos aprimorar para que elas aconteçam menos. Né? Então aí tem 3 aspectos, né? 3 elementos da compaixão. Que é, primeiro, eu preciso entender que todo mundo erra e tem suas próprias limitações. Tá? Reconhecer que somos imperfeitos, como todos são, e ter uma atenção plena. Observar nossos pensamentos e necessidades sem julgamento. Isso talvez seja o mais difícil de todos, né? Observar os nossos pensamentos sem julgamento. E aí isso significa ter bastante cuidado com uma autocobrança excessiva, com comparações, com críticas internas. A autocobrança excessiva, ela acontece muitas vezes quando a gente não está fazendo o que a gente deveria fazer. Tá? Isso é importante de refletir. Por quê? A autocobrança, de certa maneira, ela é necessária no sentido que a gente precisa melhorar. Então, se a gente tem uma autocobrança saudável, de falar assim, eu quero olhar para dentro e quero
ser melhor. Ser melhor do que eu fui ontem. Beleza. Mas quando vem uma autocobrança excessiva, normalmente quando eu estou fazendo um monte de coisas, mas a maioria delas não são as coisas que eu deveria fazer. E as coisas que eu deveria estar fazendo estão meio de lado. E aí eu vou me cobrando, porque eu sei que eu deveria estar fazendo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A mesma coisa se diz respeito às comparações. A única pessoa com a qual eu posso me comparar sou eu mesmo, no passado. Eu posso olhar para o meu passado e falar assim, hoje eu sou melhor, eu consegui evoluir nos aspectos que eu queria para mim mesmo, as metas que eu coloquei a respeito de mim mesmo, que eu queria evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional, eu tenho conseguido alcançar? Agora, se eu começo a me comparar com o outro, e o que o outro está vivendo, e o que o outro está conseguindo ou não está conseguindo, na verdade aí eu estou comparando dois seres completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, com atuações completamente diferentes. Mesmo que eu acho que algumas coisas sejam equiparáveis, eu estou selecionando apenas aquilo que eu acho que é equiparável para fazer a comparação. Isso é muito perigoso. Então a gente tem que aprender a fazer esse exercício de atenção plena para que a gente não fique julgando desnecessariamente o tempo todo. Bem, dentro do ambiente de trabalho, né, o que é comum? Cometer um erro em uma apresentação ou numa relação com um cliente, num atendimento, eu não consegui cumprir um prazo, ou cometer um erro dentro daquilo que eu estou praticando ali dentro de um aspecto de uma venda, por exemplo, né? Sentir dificuldade com uma nova ferramenta, ou um novo protocolo, um novo processo, tudo isso é natural, certo? O que é a solução que é simples para isso, mas que normalmente a gente tem dificuldade de assumir o simples e viver o simples, né? Que é, se eu errei, eu tenho que, o mais rapidamente possível, admitir e corrigir esse erro, né? E é interessante que quando cria-se uma cultura do erro, uma cultura não do erro varrido para debaixo do tapete, mas uma cultura do erro rapidamente corrigido, as pessoas ficam mais leves no ambiente de trabalho e também mais propícias a admitir e corrigir esse erro rápido. Inclusive, tem várias experiências que mostram isso dentro de escolas, inclusive, né? Onde há escolas que existe essa cultura da normalização do erro, a gente vê que as crianças vivem de uma maneira muito mais tranquilas e com menos ansiedade. E isso vale para o ambiente de trabalho também, tá? O outro aspecto é, se você tem dificuldade, peça ajuda. Normalmente a gente também é reticente a pedir ajuda. E a gente tem que ser rápido nisso também. Por quê? Muitas vezes a gente não entendeu um processo, já foi treinado naquilo várias vezes, e a gente simplesmente sorri e acena, né? Quando alguém pergunta se está tudo certo em relação a isso. E isso vai desembocar no erro, e aí a gente também não vai querer admitir o erro, porque justamente a gente falou que já tinha compreendido aquilo. Então é importante também a gente comunicar com clareza nesses aspectos, sem vergonha, né? E, por último, a ideia de se eu estou tendo um conflito com alguém, pode ser com um colega, pode ser com um cliente, pode ser em qualquer outro tipo de situação, busca um mediador. Quem que pode ser esse mediador? Qualquer pessoa que você veja que tem esse aspecto, né, tem essa característica de conciliar os conflitos. E isso é importante. E fazer isso rápido para não deixar o conflito escalar. Porque, de maneira geral, se a gente deixa o conflito escalar, ele vai tomando uma proporção de que ele não precisava tomar. E aí vai criando panelinhas ou outros tipos de relações no ambiente de trabalho que vão criando um local muito negativo, né? Muito difícil de conviver. E aí vai ficando ruim para todo mundo.
Bem, o outro aspecto aí, né, outro pilar da comunicação não violenta é a autenticidade. O que é autenticidade? Ser verdadeiro consigo e com os outros. Talvez o mais difícil é a gente ser verdadeiro conosco mesmos, tá? Porque isso significa estar consciente dos nossos próprios sentimentos e necessidades. E isso requer um nível de autoconhecimento que talvez a gente nunca alcance completamente, mas que a gente tem que estar sempre buscando, reciclando, vendo maneiras de melhorar e de aprender a expor esses sentimentos e necessidades de maneira mais clara. E aí entra o aspecto justamente externo da autenticidade, né? Como eu consigo me expor, como eu consigo me relacionar. E por que é difícil, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Porque a gente tem medo de parecer vulnerável, tem medo de alguma maneira aquilo danificar a nossa imagem profissional. Né? Muitas vezes tem uma ideia dentro da próprio meio corporativo, né, de não mostrar fraqueza. Só que a gente ser autêntico não é uma demonstração de fraqueza, mas sim uma declaração de força. É lógico que eu não vou... não estou falando de ficar chorando minhas pitangas para as outras pessoas resolverem os meus problemas. Não é isso. Mas se eu tenho verdadeiramente uma dificuldade ou uma situação incômoda, de alguma maneira, com uma linguagem conciliadora, correta, sem desaguar isso em cima de ninguém, né? Eu tenho que demonstrar aquilo que me incomoda, aquilo que eu estou buscando. Eu tenho que saber me posicionar. Né? Isso é muito importante. Então, isso é autenticidade também. É você saber se posicionar, se colocar no ambiente de trabalho, colocar suas necessidades, colocar os seus desejos, né? Colocar os seus conflitos. Se tem também conflitos com outros colegas, com outras pessoas, com outras situações, com processos, tudo isso tem que, de alguma maneira, ser colocado para que possa ser resolvido. Mas ser colocado de uma maneira que demonstre que você está disposto a resolver e não simplesmente a reclamar de uma situação. Né? Qual que é o benefício disso? Constrói confiança, vai reduzir o desgaste emocional, vai promover soluções reais, porque muitas vezes, né, se a gente não expõe verdadeiramente o que é o problema, a gente arruma uma solução, mas é uma solução tapa-buraco que daqui a pouco o problema está aí de novo. Então, por isso é importante a gente expressar verdadeiramente os nossos desejos, necessidades, né? E, mais do que isso, né, a gente vai criar todo um ambiente voltado a esse tipo também de relação mais autêntica. Então, a gente ser autêntico e a gente se posicionar com clareza e isso ser bem recebido, vai também inspirar outros a serem autênticos e também resolver seus problemas de uma maneira mais real. Então, por último, dentro da estrutura da CNV, né, a gente tem os 4 componentes, tá? Dentro dos pilares aí que a gente viu, a gente tem o último que fala da estrutura da comunicação e fala aí desses 4 componentes. Primeiro fala observar os fatos sem julgar, que vamos falar mais dele, mas talvez seja o mais difícil, né? Identificar os sentimentos, reconhecer as necessidades e fazer pedidos claros. Então, o que é observar os fatos sem julgar? Na nossa cabeça, a gente está julgando o tempo todo. De maneira geral, a gente vê algo e a gente já começa a julgar, né? Seja do ambiente que a gente entra, seja da forma que a pessoa está vestida, né? E de maneira geral, a gente precisa pelo menos tentar começar a separar o que é fato de julgamento. Então, vamos supor, eu até trouxe um exemplo aqui, né? Vamos supor que você está com algum colaborador que sempre chega atrasado. O sempre já é ruim. O sempre, o nunca. Toda vez que eu uso um termo que é taxativo, né, eu coloco a pessoa naquele lugar e não dou possibilidade para ela de sair.
né? Ela não tem alternativa argumentativa. De alguma maneira, já estou sendo taxativa e coloco a pessoa na defensiva, tá? Então, se eu preciso corrigir algum tipo de comportamento, por exemplo, né, eu tenho que usar exemplos específicos. Em vez de falar, você sempre chega atrasado, eu vou dizer, olha, nos últimos 3 dias você chegou 15 minutos atrasado. O que está acontecendo? Né? E aí eu estou dando um foco no comportamento e não na pessoa. Porque se eu falo para a pessoa, você está sempre atrasado, a tendência da pessoa é, além de ouvir aquilo ali de uma maneira agressiva, ela vai passar a pensar assim, ah, você está me chamando de preguiçoso, né? Ou descompromissado, né? Aí a pessoa vai interpretar isso da maneira que ela quiser. Então é importante que a gente traga o fato e dê a oportunidade para a pessoa, a partir do fato, ela se explique, enfim, ela coloque o seu ponto. Identificar os sentimentos. Então, os sentimentos, na verdade, aqui está junto sentimentos e emoções, são até duas coisas um pouco diferentes, mas o importante aqui é a gente ter a mentalidade de buscar entender essas reações internas que a gente tem e como que a gente se relaciona com elas. E tentar observar no outro como o outro está se relacionando com elas também. Então, no trabalho é comum a gente sentir, né, ansiedade, cansaço, sobrecarga, mas também deveria ser comum a gente sentir entusiasmo, satisfação, né, aquele sentimento de dever cumprido. E a gente tem que observar qual dos tipos dessas categorias de sentimentos a gente tem vivido com mais frequência e aprender como expressar isso. Então, na expressão de um sentimento, de uma emoção, eu tenho que sempre colocar como eu me sinto, como eu estou vivendo aquilo. E não colocar jamais como você me provoca isso. Porque se eu coloco você me provoca isso, na verdade eu estou terceirizando o que eu estou sentindo e colocando poder na mão do outro daquilo que eu sinto. Mas, na verdade, o que eu sinto é sempre uma reação ao que vem do externo. Aprender a reconhecer as necessidades, né? São valores e desejos universais. Então, todo mundo tem necessidade de reconhecimento e valorização. Todo mundo quer ter mais clareza, quer ser bem orientado, quer um ambiente colaborativo, né? Quer ter mais autonomia, quer desenvolver sua própria confiança, né? Tem uma necessidade de bem-estar, de equilíbrio em suas vidas. E todas essas necessidades, elas vão ser atendidas ou não a partir das conexões que a gente realiza com as pessoas, né? A necessidade aqui, ela está intrinsecamente relacionada com a nossa capacidade de atender isso a partir das nossas relações pessoais, profissionais, etc. Né? Não existe reconhecimento se ninguém me reconhece. Não existe valorização se ninguém está me valorizando. Né? Não existe clareza na comunicação se não tem comunicação. Então, tudo isso surge a partir da nossa relação com o outro. E aí, aqui tem uma série de possíveis necessidades, né? E tá a reflexão, né? Qual que é a minha necessidade e qual que é a necessidade do outro? As duas estão sendo atendidas? Eu estou buscando, numa relação de comunicação, atender essas duas? Nem sempre eu vou conseguir atendê-las integralmente, tudo bem. Mas, ainda assim, eu estou levando em consideração um aspecto interessante na mediação de conflito é que o mediador ele não vem para resolver o conflito, porque muitas vezes isso é impossível. Tá? Mas o mediador, em primeiro lugar, a primeira função dele é entender a necessidade dos dois lados e entender até que ponto um e o outro permite ceder para aproximar daquela necessidade da outra parte. Tá?
E aí, às vezes, o conflito não vai ser resolvido. Às vezes, os dois vão sair dali insatisfeitos, mas menos insatisfeitos do que estariam antes se não tivessem reconhecido essa necessidade. E um outro ponto interessante também é que, às vezes, na própria ideia da mediação, você vai conversando com o outro, algo que ele relata ser aquilo que é mais importante para ele, às vezes não é. E com o tempo que você vai descobrindo ali, desvendando e entendendo que a necessidade que está por trás é outra. Então a comunicação também tem esse pressuposto de, aos poucos, entender o que é a necessidade do outro e buscar atendê-lo. Então, você pode ouvir, por exemplo, de um colaborador que ele quer um aumento, mas às vezes a necessidade dele não é a financeira, mas a necessidade de reconhecimento, de valorização. E se você simplesmente dá o aumento, pode ser que daqui a pouco ele sai, porque ele não soube expressar a necessidade que ele tinha verdadeiramente, que era de valorização, e não do aumento, e não da necessidade financeira em si. Por isso entra o aspecto aí, né, de fazer pedidos claros. Para que isso não aconteça com a gente, né, nós temos que aprender a fazer, a conhecer, identificar nossos sentimentos e fazer os pedidos claros. Então, a solicitação ela tem que ser sempre clara, específica e positiva. Eu nunca falo aquilo que eu não quero, mas sempre o que eu quero, né, e por quê, e delimito aquela solicitação. Ela tem que ser concreta, né, realizável e, como eu disse, sempre o que você quer, não o que você não quer. E tem que buscar também uma solução, além de um pedido de conexão, de compreensão. Vamos ver isso na prática. Vamos ver, então, uma situação em que um colega está sempre interrompendo durante as reuniões, ou, enfim, durante alguma outra situação que você está atendendo um cliente, enfim. E aí, se a gente for seguir a estrutura de comunicação, né, da CNV, a gente vai ver o quê? A observação em que eu vou olhar para os fatos e dizer apenas o fato. Então, durante a reunião de hoje, percebi que foi interrompido 3 vezes enquanto apresentava a minha parte. Aqui não tem juízo de valor, certo? Aqui simplesmente estou dizendo que o que aconteceu, quantas vezes aconteceu, né? E em seguida eu vou dizer como eu me sinto. Então, eu me senti frustrado e inseguro. Eu não estou dizendo você me fez me sentir assim. Estou dizendo eu me senti frustrado e inseguro. E aí eu aponto a minha necessidade, né? Preciso de espaço para expressar minhas ideias completamente. E por último, o pedido que vem com a solução e um pedido de conexão, né? Que é, você poderia esperar eu terminar meus pontos antes de compartilhar suas contribuições? Ou seja, perceba que toda a comunicação aqui está baseada e construída de uma maneira para não ser violenta e ao mesmo tempo ser bem clara, bem específica. Aqui tem um passo a passo, né, de checagem de se eu vou ter uma comunicação difícil, se às vezes eu vou ter uma reunião difícil com um superior ou algum liderado, né? Isso é interessante de fazer como uma espécie de checklist, né? Escrever e se perguntar, né? Quem que está envolvido, qual que é a situação, o que aconteceu de fato, né? Como eu estou me sentindo em relação ao que aconteceu, quais são as minhas necessidades com essa comunicação, né? E então o que eu preciso comunicar de maneira clara, considerando todos esses aspectos. Como é que eu posso aplicar a CNV em diferentes situações, né? Em reuniões, pensar que eu tenho que sempre criar espaço para que todo mundo fale, parafrasear para garantir a compreensão, ou seja, aquele exercício meio que de repetir, né? Dizendo o que eu entendi da situação. Num feedback, sempre eu focar nos comportamentos específicos e não generalizar, né?
expressar o impacto e a necessidade, aprender a escutar primeiro, né? Buscar a necessidade por trás da posição colocada ali, que a pessoa está se colocando, se impondo, e lembrar sempre na ideia das e-mails, mensagens, WhatsApp, né? A gente comunica hoje muito por WhatsApp, que a gente tem que ser claro e direto. E ler primeiro as mensagens em voz alta antes da gente enviar. Isso é importante, porque isso ajuda a gente a verificar o tom que a mensagem está saindo e as possíveis interpretações. Então, muitas vezes a gente manda uma mensagem achando que está ok, né? E a outra pessoa vai receber aquilo ali como um tom agressivo. Então, a gente lê em voz alta sempre que a gente vai mandar um e-mail, uma mensagem, algo que é puramente escrito, é válido para a gente entender se nosso tom está adequado, né? E se possível, especialmente os assuntos que são mais sensíveis, né? A gente dar preferência sempre para fazer isso pessoalmente, ou o que vai simular isso o mais perto possível, seja uma videochamada, enfim. Bem, quais são os benefícios a longo prazo da gente aplicar isso? Para os indivíduos, né? Menos estresse, menos frustração, mais clareza, desenvolver a confiança, relacionamentos lubrificados e melhores. Para a equipe, uma equipe mais colaborativa, mais rápida e mais focada na resolução do problema, em vez de, às vezes, ficar escalando e remoendo o problema, né? Isso gera um ambiente mais positivo como um todo, né? E para a empresa, de maneira geral, né, aumenta a produtividade, gera uma cultura organizacional mais saudável e menos rotatividade, que é hoje um problema constante, né? A dificuldade das pessoas de terem resiliência e de permanecerem. Então, para a gente ir finalizando, né? Lembrar que a CNV é uma prática, tá? Não é uma técnica perfeita, não existe técnica de comunicação perfeita, a gente precisa, na verdade, ir aprendendo sobre elas e aplicando, colocando em prática, a gente vai se tornando melhor do que a gente era antes em relação a esses aspectos da comunicação, tá? E pequenos passos no nosso dia a dia a gente pode perceber que vai levando a grandes mudanças nas nossas relações. As pessoas começam a perceber quando a gente usa a CNV, porque de maneira geral mostra que a gente se importa mais com as pessoas e com aquela conexão, com aquele tipo de relacionamento que a gente está estabelecendo. Então, por isso, o último também fala sobre isso, né? O objetivo é gerar conexão. Se eu gero conexão, eu gero boa vontade das pessoas. Então, mesmo quando elas entendem algo meio atravessado da minha comunicação, se de maneira geral eu já tenho essa conexão com a pessoa, né, ela vai se dispor a tentar entender o que você disse, tentar uma segunda chance para você deixar mais claro o que foi falado, enfim. É importante, então, que a gente crie laços, né, crie conexões fortes com as pessoas, porque isso gera uma boa vontade também a médio e longo prazo. Bem, e é isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Agradeço novamente o espaço. Nós que agradecemos, vamos dar seguimento, né? Nós é que agradecemos muito, Rafael, viu? Muito obrigada pela sua participação, viu? Gostamos muito. Bom,